Tema de hoje, novidade do reino, o vinho novo do reino, melhor dizendo. O vinho novo do reino, que é a novidade do reino. Estamos aí na conferência Novos, o vinho novo do reino. Nós vamos falar hoje sobre como a mentalidade religiosa, ela destrói o novo de Deus, destrói o seu relacionamento com Deus. Você que está aqui faz tempo já na comunidade, ou então já nos conhece faz tempo, você precisa abrir o seu coração hoje. Deus deseja fazer algo diferente. Deus deseja mostrar a você, como um dia mostrou a mim, como a religião, o pensamento religioso, a mentalidade religiosa destrói o teu relacionamento com Deus. E você que está chegando agora já vai se colocando aí, no trilho. Porque a religião, ela tem essa capacidade de transformar a aliança que Deus sempre quis fazer com o homem em um relacionamento pobre, um relacionamento baseado no desempenho, um relacionamento baseado na culpa, no medo, na troca. É isso que a religião fez durante toda a história do povo de Deus, desde a antiga aliança até hoje. Guarda isso que eu estou te falando. A mentalidade religiosa transforma, deforma, desfigura o seu relacionamento com Deus, transformando a aliança que Deus fez conosco no Calvário em uma religião pobre, baseada no teu desempenho, baseada na culpa, no medo e na troca, na barganha. Nós precisamos eliminar isso da nossa vida, amém? Se nós queremos viver o novo de Deus, se nós quisermos receber o vinho novo do reino em nós, nós precisamos abandonar esse odre velho. Nós não podemos mais concordar com isso. A passagem, texto base, está lá em Lucas capítulo 7, a partir do verso 11. Lucas capítulo 7, a partir do verso 11. Se você quiser acompanhar, abra aí, por favor. Lucas 7, do 11 em diante. Diz assim a palavra escrita: Logo depois, Jesus foi a uma cidade chamada Naim, e com ele iam os seus discípulos e uma grande multidão. Ao se aproximar da porta da cidade, estava saindo o enterro do filho único de uma viúva, e uma grande multidão da cidade estava com ela. Ao vê-la, o Senhor se compadeceu dela e disse: Não chore. Depois aproximou-se e tocou no caixão, e os que carregavam pararam. Jesus disse: Jovem, eu lhe digo, levante-se. O jovem sentou-se e começou a conversar, e Jesus o entregou à sua mãe. Todos ficaram cheios de temor e louvaram a Deus. Um grande profeta se levantou entre nós, diziam eles. Deus interveio em favor do seu povo. Essas notícias sobre Jesus espalharam-se por toda a Judeia e regiões circunvizinhas. Amém? Até aqui. Jesus, ele aparece na história, a segunda pessoa da Trindade encarna no tempo certo, no tempo predestinado, predeterminado, encarna, o verbo se faz carne, e ele então traz o vinho novo do reino para a humanidade, a novidade do reino. Jesus firma no seu sangue a nova aliança com a humanidade, a aliança do Calvário. Ele traz essa novidade de vida para nós. Ele traz o novo nascimento para nós. A profecia antiga de que Deus traria um coração de carne a nós é cumprida com a vinda de Jesus. Ele traz tudo isso para nós. Ele muda os tempos, ele muda o calendário. Agora nós estamos em outra fase, em outro tipo de relacionamento com Deus, em outra aliança que o Deus Todo-Poderoso agora firma com a humanidade. Mas tudo isso não veio sem que houvesse resistência. Nós temos muitas passagens, não é difícil de encontrar nos evangelhos,
Jesus tendo muitos problemas com os religiosos, com a mentalidade religiosa, com grupos religiosos que se apegavam às antigas estruturas e resistiam à novidade do reino. Batalharam duramente por manter as velhas estruturas religiosas, contrapondo-se ao reino. E aparece Jesus no meio dessa confusão teológica, e ele faz uma advertência séria no meio de uma pergunta boba que se fizeram a ele sobre o jejum. Por que os seus discípulos, Jesus não jejuam e os outros jejuam? E Jesus termina a advertência dele, depois de explicar que não jejuam porque o noivo ainda está com eles. E ele termina essa advertência dizendo: olha, eles não jejuam por isso, mas deixa eu dizer uma coisa para vocês. Não dá para colocar vinho novo em odre velho. Jesus estava querendo dizer o seguinte: olha, vocês até precisavam de remendo, mas se remendar vai ficar pior. Não adianta, o buraco vai ficar maior. Não dá para colocar essa mensagem nessa antiga estrutura religiosa, nessa cabeça de vocês. Vai estourar, vai se perder tanto a palavra, tanto o vinho, quanto a pessoa. Você sabe que pegar o cristianismo e obedecer ele em partes é pior do que você não obedecer a nada. A isso Jesus chamou de morno. Tem gente que fala assim: eu gosto muito de Salmos, eu gosto muito de tal passagem da outra, isso aqui eu gosto, isso aqui eu não gosto. Aí é pior, é remendar pano novo em veste velha, é colocar vinho novo em odre velho. Isso uma hora vai estourar, porque o cristianismo tem uma dosagem certa. Ele precisa ser uma dosagem cavalar, ele precisa te matar para depois te trazer de volta. Porque o que o Espírito Santo está fazendo em nós não é apenas melhorar, remendar o novo homem. Você precisa ser outro homem. Você precisa nascer de novo. Deus não está simplesmente melhorando quem você era. Deus fez de nós, se é que você nasceu de novo, uma outra pessoa. Esse é o plano do Espírito. E Jesus está dizendo: olha, não adianta querer colocar vinho novo. Não adianta querer pensar no reino, novidade do reino, com a mentalidade antiga, religiosa. Vai estourar, vai dar problema, não vai dar certo. Não funciona. Nós precisamos nascer de novo. Esse é o vinho novo do reino. A antiga profecia que Deus nos daria um novo coração é essa. Não se trata de um homem melhorado, se trata de outro homem. Não adianta tomar 99% de cristianismo, 99,9%. Essa dosagem vai te matar, vai te destruir. Você precisa tomar 100%, morrer e voltar à vida. Esse é o evangelho que rasga, o evangelho verdadeiro do arrependimento, que te destrói e te traz de novo, que destrói o velho homem, o corpo do pecado, e te traz a vida. E Jesus faz essa advertência séria contra o pensamento religioso da época, contra uma mentalidade incapaz de entender o que Deus estava fazendo. E nós precisamos compreender essa crítica, essa advertência que Jesus faz. Porque o que Jesus está criticando, obviamente, não é a antiga aliança. Nós confundimos muito isso. Jesus não está falando mal do Antigo Testamento. Jesus não está falando mal do que Deus fez no passado, ou da forma como Deus instituiu a aliança com o seu povo no passado. O que Jesus está criticando é a mentalidade religiosa. A crítica é contra a forma como a religião, como os religiosos pegaram e interpretaram a antiga aliança e a deformaram de acordo com os seus interesses egoístas. Porque a lei é justa e boa. Tudo que Deus faz é bom. As alianças que Deus fez no Antigo Testamento são ótimas, são excelentes. Toda ela era permeada de graça e de misericórdia. Mas o que a religião fez? Olhando para a lei, a transformou em um legalismo barato,
vazio, afastando o homem de um relacionamento autêntico com Deus, que Deus sempre desejou desde a antiga aliança, porque Deus não muda. Já que nós estamos na conferência, confere comigo se não é verdade isso aqui. Lá na eleição de Israel, Deus não elegeu Israel, Deus elegeu um povo. Com qual propósito Deus elegeu Israel? Deus fez uma aliança com esse povo com o propósito de revelar-se a esse povo, com o propósito que por meio desse povo o Messias viria, e esse povo deveria levar ao restante do mundo o conhecimento de Deus. Mas o que a religião fez? O que a mentalidade religiosa fez? O que o velho odre da religião fez? Transformou esse amor de Deus em algo exclusivista. Então a eleição de Israel passou a ser enxergada como um privilégio de poucos, para desprezar os demais, para fechar e cercar o amor de Deus dentro de um círculo pequeno. Percebe como a religião estragou o plano de Deus? Mentalidade religiosa, não compreenderam. A circuncisão foi instituída por Deus como um símbolo externo do que deveria acontecer no coração, no interior, porque a verdadeira circuncisão acontece no coração. Um sinal daqueles que pertenciam ao povo de Deus. Mas a religião mais uma vez capturou esse símbolo e o transformou em algo vazio. O transformou em um ritual vazio que só serve para desprezar os demais da mesma forma, esquecendo-se que Abraão, o pai da fé, o próprio pai da fé, foi circuncidado, foi considerado justo, melhor dizendo, antes de ter sido circuncidado, como o apóstolo Paulo comprova em Romanos. E só depois de ter sido justificado, lhe ter sido imputada a justiça, que ele foi circuncidado, como sinal da sua fé, não como causa da sua fé. Os judeus esqueceram que os gentios estavam predestinados para fazerem parte do povo de Deus, desde a antiga aliança, como diz o apóstolo Paulo em Efésios, que em Cristo somos eleitos. Os sacrifícios que nós vemos na antiga aliança foram transformados em mais um ritual vazio legalista, como se o sangue de animais pudessem salvar, como o autor de Hebreus adverte longamente que não salva. A religião capturou isso e manipulou os sacrifícios ao seu bel prazer, ao passo que Deus institui o sacrifício não para que o sacrifício pudesse salvar ou que ele pudesse ficar satisfeito com aquele sacrifício. Ele estava pedagogicamente ensinando o seu povo que no tempo certo o pecado do seu povo cobraria o sangue de um inocente. A divindade não estava requerendo nenhum sacrifício para ela. Ela estava ensinando o seu povo que ele mesmo seria o sacrifício. Ele estava dizendo a cada animal morto: olha, um dia o Messias, o Cordeiro Santo de Deus, será entregue em favor do pecado do povo. Era isso que ele estava ensinando. Ele não estava requerendo sacrifício como forma de aplacar a sua ira. O sacrifício refletia a graça e a misericórdia de um Deus que decidiu salvar o seu povo. Mas a religião deformou esse símbolo. A obediência à lei se transformou em um símbolo de orgulho, porque agora nós temos a lei, então nós somos melhores do que os outros, como se obedecessem completamente à lei e como se a lei pudesse salvar, ao passo que não entenderam que a lei na verdade os condenava. Porque o objetivo da lei, o fim da lei era Cristo. Mostrar que ser humano algum é capaz de salvar-se a si mesmo. Mas a religião transformou a lei em meio de salvação, em orgulho. Os religiosos transformaram todo o relacionamento que Deus queria em um legalismo barato, como Jesus acusa no Sermão do Monte, em que ele começa a dar a correta interpretação
das Escrituras, dando uma verdadeira aula de interpretação bíblica, a maior das aulas, dizendo, olha, não é bem assim do jeito que vocês estão pensando. Vocês estão olhando aí e entendendo errado o que Deus quis dizer. E Jesus olhando para toda essa distorção, para todo esse desvio, para todo esse desvio de prática, de teologia, esse desvio de interpretação, de relacionamento com Deus, para todo esse vazio que a religião transformou o relacionamento com Deus, e diz, olha, esse odre velho não vai suportar o vinho novo do reino. Não vai. É preciso nascer de novo, é preciso fazer diferente. É preciso ter um odre novo para receber o vinho novo do reino. E a crítica de Jesus, ela permanece atual. Porque nós evangélicos cometemos exatamente os mesmos erros dos judeus de uma forma repaginada. Confere mais uma vez comigo a questão da eleição de Israel. O que nós fazemos com a eleição dos gentios agora? Ela é usada para separar pecadores. Então nós somos o povo santo de Deus e nós simplesmente não nos misturamos com os pecadores. Todos os pecados que nós elegemos mais graves, fiquem de fora das portas e nós ficaremos aqui dentro, porque nós somos o povo santo e eleito de Deus. Fazemos a mesma coisa com quem nós entendemos que moralmente não merece ter relacionamento conosco. Assim como a circuncisão, fazemos da ceia e do batismo símbolos que deveriam ser carregados de significado, instrumentos mágicos de salvação que não reflete mais o interior, que não jorra de uma fé de dentro para fora. É claro, né, queridos, que eu não estou falando de vocês aqui, né? Vocês são tudo anjo, né? Vocês estão entendendo? Estou falando de uma igreja longe lá. Estou falando da igreja no contexto geral. Estou falando aqui para que vocês possam, assim, avaliar onde é que está o coração. Para avaliar que nós precisamos, de fato, entender essas questões. Afastar qualquer tipo de religiosidade do nosso coração. A semelhança dos judeus, nós pegamos a lei e transformamos a santificação agora como causa da nossa salvação. Não como reflexo dela, da justificação que tivemos. Nós obedecemos e começamos a achar que é a nossa obediência que rasga o véu de baixo para cima. Nós começamos a achar que é assim que funciona. E não é bem assim. Nós já não obedecemos a Deus porque amamos a Deus, mas é para Ele nos recompensar, de alguma forma. Assim como os sacrifícios que eram oferecidos, que foram desfigurados, distorcidos, nós oferecemos um monte de coisa para Deus, para ver se Deus nos ouve. E assim como os judeus, nós também capturamos a nova aliança dentro de uma religião, de um legalismo barato, transformamos em uma religião de desempenho, de troca, barganha, de medo, de culpa. E a coisa vai ficando pior quando nós queremos algo. Quando nós queremos algo de Deus, porque aí nós partimos para o nosso desempenho pessoal de fé quando a coisa não funciona, quando Deus não nos atende de cara. Vou dar exemplo: sujeito que é um carro novo, está querendo um carro novo, tudo bem querer um carro novo, tem problema, mas sabe o que faz? Vamos jejuar então, vamos fazer o jejum de Daniel, e aí Deus vai nos recompensar o sacrifício que fizemos, porque afinal de contas Deus disse que nós vamos comer o melhor dessa terra. Mas quer comprar o carro, não é para serviço no reino, é para esfregar na cara de alguém que é melhor. Quebra de princípio, não é esse relacionamento que Deus quer. O casamento está destruído, mas vem pedir para o pastor fazer uma oração forte. Vamos fazer uma oração forte. Repreende Satanás e seus demônios na vida, porque está destruindo o casamento.
mas oprime a esposa, oprime o esposo, de uma forma que nem Satanás faria. Mas está fazendo oração forte, religiosidade, quebrando princípios e usando de outros meios para chegar a Deus. O sujeito quer fazer um investimento, o que ele faz? Então ele devolve o dízimo, ou paga o dízimo, melhor dizendo, nesse caso, porque Deus mesmo disse para fazer prova dele, se ele não abriria as janelas do céu. Então ele coloca e depois cobra a Deus o resultado do investimento que ele fez. Só que não paga o que deve também. Por aí. Sujeito quer um emprego melhor. É justo querer um emprego melhor. Mas o que eu faço? Eu me qualifico? Não. Eu vou em todos os cultos durante todo o dia da semana. E eu me mantenho nisso, nesse propósito, nessa campanha. Porque o apóstolo fulano de tal falou que era assim que tinha que ser, que se eu fosse fiel, então Deus seria fiel comigo. Mas não se qualifica para atingir isso. Percebe a troca? A relação de troca, de desempenho. Então eu fico fazendo algo até Deus me ouvir. Eu vou no culto todo dia até Deus me ouvir. Será que é assim que Deus se relaciona conosco? Sujeito que é prosperidade, então ele participa da campanha e não falta um dia, não fura a campanha um dia. Porque Deus vai me fazer um sucesso nesse mundo em que ele foi crucificado. Porque a igreja quer ser um sucesso em um mundo no qual o nosso Senhor foi crucificado. Porque afinal de contas, eu sou o ponto fraco de Jesus. Ele não resiste a mim quando eu peço. Será que é isso? Evangelho, né? Claro, o evangelho tem que ter alguma pincelada. E aí o sujeito pergunta: o que mais eu preciso fazer para ter a vida eterna? Quando você fala do evangelho, se eu já obedeço a Deus em tudo. Mentiroso. Não obedece em tudo. Eu obedeço a Deus em tudo, é por isso que Deus me salva, é por isso que Deus me abençoa, é por isso que Deus tem um relacionamento todo especial comigo. Glória a Deus e glória a mim também, que mantém a minha salvação pela minha tão grande obediência. Estão entendendo onde a gente chega? A relação de troca, a relação de culpa, de medo, de controle, de barganha, de desempenho. Agora, qual que é o grande problema? É que a igreja, boa parte da igreja, adora isso. Esse é o lado triste da história. Ah, Murilo, isso é um absurdo, não, a igreja não gosta disso não. Quem que vai gostar disso? Se não fosse assim, não estariam lotadas por aí igrejas com a teologia da prosperidade, teologia coach, em que o homem está no centro. O homem adora fazer barganhas com Deus, sempre foi assim. O homem adora capturar a aliança e deformá-la ao seu bel prazer. Jesus nos ensina que se nós quisermos o vinho novo do reino, é preciso abandonar o odre velho da religião. Se você quiser receber o vinho novo do reino, a nova vida que Deus tem, você precisa abandonar hoje o pensamento religioso, que deforma todo esse relacionamento. Você precisa sair, avaliar, e se você estiver em um relacionamento interesseiro com Deus, você precisa sair disso e passar para um relacionamento correto de pai e filho, que é o que Deus deseja ter com você. No relacionamento correto que você deve manter com Deus, você é amado por Deus, e você também ama a Deus. Não há troca, não há relação de desempenho, não há relação de medo, não há relação de culpa mais, porque Ele levou sobre si as nossas culpas.
porque Ele já pagou a conta. Não tem mais possibilidade de troca nenhuma, porque a verdadeira troca já foi feita, o justo pelos injustos. E se Deus nos deu o próprio Filho, não nos dará com Ele juntamente todas as coisas que precisamos? Então por que insistimos em trocar com Deus? Por que insistimos em dar 10 passos para atingir e para abrir as portas do favor de Deus? Temos que parar com isso. Deus te manda obedecer nesse relacionamento, porque Ele sabe, como teu Pai, que o dia que você obedecer Ele, você vai ter a vida que você pede a Ele, a vida de paz que você pede a Ele. E você obedece a Deus, não é para ter favor dEle, é porque você confia no teu Pai, que Ele quer o melhor para você. Nesse relacionamento, Deus te sustenta em tudo. Ele sustenta as tuas finanças, sustenta teu emocional, sustenta a tua casa, o teu espiritual, sustenta a sua salvação. E você devolve tudo a Ele, inclusive o dízimo, porque você ama o teu Pai, não é para investir. Não é bolsa de valores para você investir. Nesse relacionamento correto, Deus te dá a fé, porque a fé é um dom de Deus, é um presente de Deus. E então, você ora, jejua com sinceridade, que é para o teu ego ser quebrado e moldado à vontade do Deus soberano, e não para fazer Deus se curvar aos seus desejos. Esse é o relacionamento correto. Nesse relacionamento de pai e filho, Ele te abençoa, te cura, te prospera e te faz feliz. Não porque você levou oferendas para Ele, mas porque Deus é assim. O Pai é assim, abençoador. E Ele abençoa todos que se aproximam dEle, inclusive os injustos. Ele abençoa. Deus é assim. Deus não retém. Deus nos ama dessa forma, e nós precisamos amá-lo livremente também, sem trocas, sem religião, sem desempenho, sem culpa, sem medo, porque o perfeito amor lança fora todo medo. O perfeito amor lança fora o medo. Esse é o relacionamento que Deus quer ter conosco. A religião sempre vai dizer que para você ter mais de Deus, você precisa fazer mais, porque ela trabalha com a questão de desempenho. O Evangelho diz que já está tudo feito, que o Pai já providenciou todas as coisas para nós, que você não precisa ficar ajoelhando no milho mais, subindo a escada, não precisa mais ficar gritando para Deus te ouvir. Ele te ouve, é teu Pai. Nós precisamos sair daqui diferente hoje nesse ponto. E o texto que lemos nos dá algumas lições de como Jesus quis mostrar que o vinho novo do reino havia chegado, que nós precisávamos mudar a forma religiosa de pensar. A primeira delas, diante do teu sofrimento, a religião diz: não chore, se esforce. Jesus te diz, por outro lado, não chore, que eu te ajudo. Vocês lembram aí da história que nós contamos, né? Jesus está saindo ali com uma multidão. Essa multidão que está seguindo a Jesus, ela está vindo do Sermão do Monte, e depois de Jesus ter curado o servo do centurião. Estão todos acompanhando Jesus, e de outro lado está vindo outra multidão, que é o enterro do menino, da viúva. E o evangelista faz questão de dizer que era o enterro do filho único de uma viúva. Ou seja, essa mulher já tinha perdido o marido e agora tinha perdido o seu único filho. E não é à toa, nada na Bíblia é à toa. Não é à toa que o evangelista identifica essa mulher não pelo nome, não como mãe do menino, mas como viúva que agora perdeu o seu único filho. Ou seja, o evangelista está querendo dizer que o sofrimento dessa mulher não é qualquer sofrimento. Ela perdeu tudo.
Vocês imaginam numa sociedade como aquela, uma mulher perder o marido e o filho. Essa mulher estava sem perspectiva de vida. Não era só a dor da saudade. Não era só a dor de perder alguém apenas. Era o desespero que tomou conta dessa mulher. Porque o evangelista diz, ela já era viúva e agora perde o seu único filho. Como que ela ia sustentar, por exemplo? Ela ia ter muitas dificuldades. É isso que o texto está enfocando. E nós temos aí dois tipos de não chore. E nós temos dois tipos de choro também. Nós temos um tipo de não chore, que é o que a religião diz, e o outro que é o que Jesus diz, que tem propósito. O da religião é egoísta. O de Jesus tem propósito. Existe também o choro, que é só o choro da perda, e existe o choro que vai além da perda, que clama: Senhor, o que vai ser de mim agora? Que era o choro dessa mulher, que era uma viúva e que agora perde o único filho. Como assim existem dois tipos de choro, Murilo? É só você ir num velório, num enterro. Um velório de um crente, um discípulo, e num velório de alguém que não crê. O barulho do choro é diferente. Existe um choro que vai além da perda, que é um choro de desespero, que pergunta: e agora? No choro do cristão tem choro também, tem tristeza, tem saudade, mas ele sabe o que aconteceu, para onde foi. Sabe que aquilo lá é a vitória, no final das contas. O choro é diferente, não é um choro de desespero. E Jesus, ele faz algo estranho ali, porque está vindo uma multidão de cá e a outra multidão de lá, e Jesus para lá o cortejo fúnebre, faz uma bagunça lá, vocês imaginam, e fala para a viúva: não chora. Como assim não chora? Como que ela poderia não chorar? Mas Jesus diz: não chora. Será que Jesus estava fazendo um suspense, um draminha ali, porque ele iria curar logo em seguida o filho dela? Será que Jesus estava chamando a atenção para ele, para que logo após o segundo seguinte ele curasse e todo mundo ficasse: uau, que homem é esse? Será que Jesus era assim? É a cara de Jesus fazer isso? É óbvio que não, né, irmãos? Jesus não estava fazendo show, ele não estava dando tapinha também nas costas, tapinha religioso nas costas: ó, não chora, vai ficar tudo bem, né? Sendo que não estava tudo bem. Jesus não era assim. Jesus não ia perder o tempo dele se ele não tivesse um propósito nisso. O que Jesus estava fazendo ali era ensinando essa viúva a sofrer corretamente, a colocar o sofrimento, o coração dela em Cristo, colocar nele, coisa que ele não poderia ensinar se ele tivesse ressuscitado o filho dela antes. Então, antes de ressuscitar o menino, ele ensina para ela como que ela vai sofrer o resto da vida, e essa lição ela leva para sempre, com o filho morto ou com o filho vivo. Jesus, repara aqui, irmãos, que Jesus não pede para ela sufocar as emoções, como um religioso faria, para ela engolir o choro. Não tem problema chorar o choro da perda. O que Jesus está dizendo é o seguinte: chore o choro da perda, mas jamais chore o choro do desespero se Deus está ao seu lado. É isso que ele está ensinando para essa mulher. O religioso, ele também vai no velório, ele também te diz: não chore, só que ele não se importa com você. Ele te diz: não chore, que é para você não denegrir o ministério dele, porque o ministério do religioso é baseado no desempenho. Então, se ele está lá e não conseguiu acalmar ninguém, ele desempenhou mal. Então, pelo amor de Deus, traz um copo com água com açúcar para essa mulher parar de chorar, pelo amor de Deus, porque ela está acabando com o meu ministério. Para que eu sirvo? Se eu estou aqui, ela não parou de chorar ainda. É assim que o religioso pensa. Ou então ele fala: não chora, mas na verdade ele acha que a culpa é sua, porque para essa mulher ter perdido o marido e agora o filho, assim como os amigos de Jó, provavelmente tinha algum religioso lá dizendo que ela merecia isso. Alguma coisa ela deve ter feito, porque Deus não é injusto para permitir uma tragédia dessa na vida de uma pessoa justa. É assim que o religioso
Olha, porque a religião, ela não sabe lidar com o sofrimento das pessoas. Ela precisa passar por cima do sofrimento das pessoas, porque ela não sabe explicar o sofrimento. Porque a religião é baseada no desempenho. Você tem que melhorar, você tem que sair rápido desse sofrimento. Tem que ter desempenho, tem que ter força, tem que fazer, tem que conseguir, tem que ter a vitória. Sempre. E aí vai perdendo a glória que tem no chorar também. E somente um relacionamento profundo com Deus é capaz de dar sentido a um sentimento profundo também, como aconteceu nesse texto. Somente um relacionamento profundo com Jesus é capaz de dar sentido aos maiores sofrimentos que passamos em nossas vidas. Então, para você viver a novidade do reino, você precisa abandonar hoje o pensamento de que o sofrimento nunca vem de Deus, que a causa do sofrimento é sempre o pecado, é sempre punição de Deus, é sempre algo que está vindo em razão de uma consequência. E aprender a sofrer corretamente, a colocar o seu coração em Jesus, a chorar o choro da perda, não o choro do desespero. Porque Jesus também é o lírio dos vales. O lírio dos vales você só encontra no vale, não encontra na montanha. Ele nos ensina até na mais profunda dor, para que você abandone o odre velho da religião. Hoje você precisa entender que às vezes Deus nos livra sim do sofrimento, mas às vezes Deus nos livra no sofrimento, como aconteceu com Daniel na cova dos leões. E às vezes Deus nos livra por meio dos sofrimentos, como aconteceu com o apóstolo Paulo, em que ele orou por 3 vezes para Deus arrancar o espinho da sua carne, e Deus disse: não, minha graça te basta. Paulo foi liberto por meio dos sofrimentos, assim como Jó foi liberto por meio dos sofrimentos, em que ao final de todo aquele sofrimento, ele diz: agora meus olhos te veem. E você também tem que sair sabendo que às vezes Deus é glorificado no seu sofrimento, como aconteceu com o próprio Senhor, em que ele disse: Pai, eu te glorifiquei. Como aconteceu com os nossos amados apóstolos, que foram todos executados. Às vezes Deus é glorificado no nosso sofrimento. Você precisa abandonar a ideia que Deus é um cobrador de metas e abraçar a ideia que Deus é teu Pai. Presta bem atenção aqui. Você precisa abraçar a ideia hoje que se você não foi atendido ainda no que você vem pedindo, você não tem que ficar ajoelhando no milho. Você não tem que ficar gritando mais alto, fazendo campanha para um lado, para o outro, dando dízimo, ungindo, jogando óleo e fazendo essas parafernálias evangélicas e tudo mais. Você precisa entender que se Deus não te atendeu ainda, talvez Deus esteja primeiro ensinando a você a mesma lição que Ele ensinou àquela viúva, para depois ressuscitar o que morreu na sua vida. Pode ser bem isso, porque nós temos um Pai e não um gerente cobrador de metas, que ao final do mês senta conosco e fica vendo se nós conseguimos o necessário. Não é pelo muito falar, o teu Pai já sabe o que você precisa antes de você pedir. Amém? Relacionamento com Deus, com o teu Pai, não desempenho religioso. 2, se você estiver fraco na fé, pelos sofrimentos dessa vida, a religião vai te dizer: faça melhor e Deus vai te dar isso. Mas Jesus te diz: eu te sustento na sua fraqueza. Você precisa abandonar, se é que você tem, a teologia da retribuição, em que diz que eu estou forte e crendo o suficiente, então Deus é obrigado a me atender. E se eu estou fraco e não tenho fé, Deus fica impedido então de agir. Tem que abandonar isso. Para viver o novo, você precisa abandonar totalmente a ideia do desempenho, como se Jesus não tivesse compaixão de nós, como se o texto aqui não revelasse que Ele teve uma profunda compaixão. Precisa abandonar essa ideia.
O único milagre, ou aliás, o único motivo para explicar o milagre nesse texto é a compaixão de Jesus. É a única coisa que tem no texto. O evangelista diz: Jesus se compadeceu do sofrimento dessa mulher. Repare que essa mulher já havia, como dissemos, perdido o marido, agora perdeu o filho. Ela sabia como é que funcionava. Ela já tinha enterrado o marido. Deus não tinha intervido em favor dela. E ela agora estava fazendo mais uma vez o lógico. Ela estava onde? Indo enterrar o seu único filho. Ela estava indo fazer o que ela achava que tinha que fazer. Porque ela não cria, ela não tinha nenhum motivo para entender que Deus dessa vez iria fazer diferente. Já tinha passado por isso. E diante de tamanha desesperança, como nós vimos, tamanho choro doído, Jesus olha para isso e fala: filha, meu Deus, que sofrimento é esse? E Jesus, ele, com todo amor, com todo carinho, ele para e vai direto na viúva. E dessa vez ele não cobra a fé dela. Ele não estica a fé dela, que eu acho que não tinha. Ele não elogia a fé dela. Ele sequer pergunta para ela se ela acha que é possível Deus fazer algo por ela. Ele simplesmente fala: filha, não chora. Eu estou aqui. Não precisa chorar desse jeito. Eu te encontrei. Eu te encontrei, filha. Vai ser diferente daqui para frente. Eu te encontrei. O Deus de Israel te encontrou no meio desse deserto, enquanto você está indo enterrar o seu filho, nos 49 do segundo tempo. Eu te achei. Não chora mais desse jeito. Pode chorar, Pedro, mas não chora mais desse jeito. Você repara que em termos do milagre, Jesus sequer se dirige à mulher, porque o texto diz que depois de ele falar com ela, ele se vira para o menino que estava morto, toca no caixão e diz para ele: menino, levante-se. E ele se levanta e Jesus pega ele e entrega para a mãe. E se a viúva provavelmente não tinha fé, você imagina um morto. Tinha fé. Dessa vez o milagre ficou na conta da compaixão de Jesus. Porque não é desempenho, é compaixão. O vinho novo do reino é compaixão, não esforço. A intensidade da fé da viúva não determinou o milagre. E a sua fraqueza não impediu que ele acontecesse. Eu vou dar um exemplo aqui que eu já dei outras vezes, mas se vocês quiserem outro, vocês têm que me ajudar a procurar um melhor, porque eu não estou achando. Vocês imaginam, na noite da Páscoa, tá lá os dois judeus conversando. Na noite que vai passar o anjo da morte. E um vira para o outro e fala: rapaz, você ficou sabendo do que vai acontecer hoje? Ele falou: fiquei. E você está nessa tranquilidade. Vai passar o anjo da morte e você está aí, jogando truco. Ele fala: cara, você não sacrificou o cordeiro já? E passou o sangue na verga das portas, da sua porta? Ele falou: é lógico que eu passei. Sou bobo? Ele falou: então, por que você está preocupado? Ah, cara, eu tenho um filho só. E eu não estou muito bem com Deus, eu estou meio distante com Deus, eu não estou obedecendo muito, eu estou fazendo umas coisas erradas aí. E eu estou meio com medo, e se Deus não aceitar esse meu sacrifício aí, e eu perder meu único filho? E o outro vira e fala: rapaz, eu também não sou flor que se cheire não, mas eu estou confiante, pode vir à noite. Já fiz o que Moisés mandou, o sangue está lá do cordeiro, pode vir o que quiser. Confio em Deus. E aí, esse teólogo, D.A. Carson, ele faz uma pergunta. É ele que conta essa história, tá? Não é invenção minha. Ele faz uma pergunta dizendo o seguinte: olha, qual dos dois teve o filho poupado na noite da Páscoa que o anjo passou? Qual dos dois? Pode responder. Olha como vocês são crentes, os dois. É que vocês já sabiam também, né? Os dois. Porque não tem a ver com a qualidade daquele que tem a fé, que coloca a fé. Tem a ver com a qualidade do Salvador. É o sangue do Cordeiro
sobre as nossas cabeças, que nos livrará e nos livra do justo juízo de Deus, que é a morte. Não é a qualidade da fé do odre, de quem recebe. Uma fé vacilante ou uma fé confiante, salva. Tenha uma fé vigorosa, a Bíblia manda você ter isso. Mas não é a qualidade da tua fé que te segura. É a qualidade do Cordeiro. E aí alguém pode me dizer, mas então a fé não importa? Claro que importa. Sem fé é impossível agradar a Deus. Em muitas ocasiões, Jesus procurou fé no coração das pessoas. Jesus promoveu a fé antes de operar o milagre. A exemplo lá do naufrágio, que ele está com os discípulos, que ele para a tempestade. E ele pergunta se os discípulos não tinham fé na sua palavra. Na situação da cura do servo do centurião, que essa multidão veio de lá, que nós lemos no texto, em que o centurião diz, Senhor, não sou digno que entres em minha morada, mas basta uma palavra tua e meu servo será curado. E Jesus diz, nunca vi uma fé como essa. Jesus elogia a fé desse romano, tamanha confiança que ele depositou em Deus. Na ressurreição de Lázaro, ele conversa com as irmãs de Lázaro, ele estimula a fé delas, dizendo, eu sou a ressurreição e a vida, creia em mim. Ele corrige elas. Em tantas outras ele diz, tua fé te curou, tua fé te salvou, dando grande importância à fé, até como condutor do milagre. E ele criticou a incredulidade, dizendo que às vezes a incredulidade impediu que o milagre acontecesse. Então a fé importa, claro que a fé importa. Mas tem outros tantos exemplos da Bíblia que Jesus nada cobrou. Por exemplo, a libertação demoníaca de Maria Madalena, do gadareno. Não sabia nem onde eles estavam sem consciência, possuídos. Como que eles iam exercer fé? Mas o milagre aconteceu. O homem da mão ressequida, em que os judeus pegam aquele homem para tentar surpreender Jesus curando num sábado, em que estavam fazendo uma pegadinha com Jesus, vê se tinha fé nisso, e Deus cura a mão do homem. O paralítico do tanque de Betesda, que não conseguia chegar no tanque para ser curado, Jesus pergunta se ele quer ser curado, e a resposta do paralítico dá a entender muito claramente que ele achava que Jesus ia pegar ele e levar para o tanque, que ele não sabia quem que era Jesus até aquele momento. Tinha fé nesse sentido, não impediu o milagre. No próprio jovem possesso, em que Jesus acusa a incredulidade dos discípulos, dizendo, até quando eu vou ter que conviver com essa geração incrédula, que não consegue expulsar um demônio? E vai lá e opera o milagre. E a própria viúva de Naim, que Jesus não exige nada dela, apenas se compadece. Qual que é a conclusão então, Murilo? Se tem hora que Jesus estica a fé, elogia a fé, e tem hora que ele não cobra nada e o milagre acontece de qualquer jeito. Qual que é a conclusão então? A conclusão é o seguinte, que para você viver o novo de Deus, você precisa tirar a mentalidade religiosa, que é por desempenho, porque Deus faz o que quer, na hora que quer, como quer e quando quer. Você precisa tirar a mentalidade religiosa e passar a entender que para Deus fazer algo por você aqui hoje ainda, basta que você esteja morto, porque Ele pode fazer. Ele não depende de nada. Nada. Para viver a novidade do reino, busque sempre aumentar a sua fé, mas desista do seu desempenho para alcançar a Deus, porque o nosso desempenho nunca será suficiente. Apenas o desempenho de Cristo foi aceito por Deus. Presta bem atenção em mim aqui. Você que é se está servindo para você. Se você está tentando curar alguém, ótimo. Continue orando por essa pessoa. Mas se você ora por essa pessoa e você não aceita em hipótese alguma que Deus diga não para esse pedido, eu sinto te dizer que isso não é fé. Nunca foi fé. Pelo menos nunca foi fé em Deus. Isso aí é fé na fé. Isso é fé em si mesmo. Porque a verdadeira fé crê que Deus pode fazer qualquer coisa a qualquer momento, mas descansa na verdade que Deus sabe de todas as coisas também.
e faz o melhor para nós. Quando você ora a um Deus onisciente, a um Deus onipotente, você não está tentando convencer ao Deus onisciente de alguma coisa que ele não saiba. Quando você ora ao Deus onipotente, você não está tentando dobrar o Deus onipotente que pode todas as coisas à sua própria vontade. O milagre está na compaixão de Deus, no final das contas. A verdadeira fé confia que Deus tem o melhor, que todas as coisas cooperam, ainda que Deus diga não, porque fé é igual confiança. Não esqueçamos dos heróis da galeria da fé, da galeria dos heróis da fé, melhor dizendo, em que o autor de Hebreus começa a falar de homens que triunfaram sobre exércitos, fecharam a boca de leões, fizeram chover, venceram reinos, escaparam da espada, pregaram o evangelho. Mas a galeria termina com homens que foram cerrados ao meio, que foram executados, que andaram errantes, homens dos quais o mundo não era digno deles. E diz lá no final que esses homens, esses mesmos heróis da fé, não viram a concretização da promessa que receberam. E aí eu pergunto, será que os heróis da fé não tiveram fé suficiente para fazer o milagre acontecer? Ou será que Deus é soberano em todas as coisas? Amém? Não é o desempenho, porque nem mesmo alguns heróis da fé alcançaram o que foi prometido a eles, e nem por isso deixaram de ser considerados heróis da fé. A relação deles era de pai com esse Deus, não com um gerente. Amém? Finalizando. Para viver o novo de Deus, se o Ministério de Música quiser voltar, fica à vontade. Pode subir. Terceiro, para finalizar, para a gente acabar. Então, primeiro, não chore como se Deus não existisse. Segundo, não é desempenho. Para você viver o novo de Deus, para você receber o vinho novo do reino, você precisa mudar essas coisas. E para finalizar, para viver o novo, saia da multidão que se reúne pelo sofrimento e vá para a multidão que se reúne pelo propósito, apesar do sofrimento. O texto mostra uma cena emblemática. Como nós já vimos, uma multidão vindo com Jesus, da cura do servo do centurião e depois do sermão do monte. Do outro lado, a multidão que vem para enterrar o filho da viúva, adentrando a cidade. Perceba que a multidão que estava reunida com a viúva estava reunida em torno de uma causa, em torno de um sofrimento, que era a morte do filho dela. Então eles estavam ali para chorar a morte do filho dela. Ela estava reunida em torno desse propósito. Mas a multidão que seguia Jesus, ela vinha em torno de Jesus com um propósito específico. Eles estavam esperando o que Jesus ia fazer em seguida, porque ele já tinha pregado o sermão do monte, já tinha curado o servo do centurião, e agora eles estavam na expectativa. Perceba que a multidão que se reúne pelo sofrimento, ela não é capaz de ficar unida por muito tempo. Porque depois de enterrar esse menino, quanto tempo mais eles ficariam com a viúva? Depois de um velório que você foi, quanto tempo mais você fica junto em torno daquele sofrimento? Cada um segue a sua vida, porque é assim, não é assim? Não tem como você ficar muito tempo. Só que a multidão que estava reunida em torno do propósito com Jesus, está reunida até hoje, há mais de 2000 anos. Que é você que está aqui. E unidas em torno do mesmo propósito, aguardando o que Jesus fará em seguida. Mais uma vez. O que eu quero dizer, você pode chegar na igreja identificado com o sofrimento até. Você pode chegar porque você foi machucado por uma antiga liderança. Você pode chegar porque o seu casamento está destruído, porque você tem uma enfermidade. Está se identificando com base no sofrimento. Mas você não vai conseguir ficar a vida inteira reunido na multidão em torno disso. Você precisa sair
da multidão que se reúne pelo sofrimento para a multidão que se reúne para o propósito, rapidamente, para que você possa viver o novo de Deus. Amém? Talvez Jesus precise, pode se colocar em pé, talvez Jesus precise hoje trocar você da multidão que você está caminhando, do teu sofrimento, para a multidão do propósito. Amém? Talvez Jesus precisa te tirar desse cortejo fúnebre que você está seguindo, para você partir para a multidão do propósito. Talvez Jesus precise parar isso na sua vida. Você precisa avaliar se você se identifica com a viúva que sofre, com o menino que já estava morto às vezes. Você já morreu, já perdeu a fé. Se você está reunido aqui na igreja, identificado ainda com algum sofrimento que te trouxe até aqui, e então partir para a multidão do propósito, daquela que vai permanecer reunida por toda a eternidade. Amém? Amém? Novos. Amém? Tudo novo.